Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito. Atos 16, a partir do versículo de número 16. Vamos ler os versículos do 16 até o de número 31. Amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto se fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Podeis sentar, meus amados. Meus amados irmãos, nesta noite vamos falar sobre os ensinamentos nas horas de dificuldades. Essa passagem ela vai se encontrar na segunda viagem missionária de Paulo e Silas. A primeira viagem missionária Paulo fez com Barnabé. Mas agora, depois do concílio de Jerusalém, Paulo sentiu o desejo de ir visitar novamente os irmãos da Ásia. Desta vez, ele iria sem Barnabé, pois eles tiveram divergências quanto à ida também do seu primo Marcos, porque o mesmo havia os deixado na primeira viagem. Então, Barnabé segue para Chipre, faz uma missão para Chipre, e Paulo e Silas seguem para a Ásia. Aqui nós temos que entender que essa Ásia não é o continente, todo o continente asiático, mas sim a Ásia menor. Então, Paulo e Silas, eles seguem
para a segunda viagem missionária, saindo de Jerusalém até, fazendo o contorno de Jerusalém, passando por várias cidades, Antioquia, Listra, Tarso, Troade, como nós vamos ver aqui na passagem. Paulo tinha em mente, meus irmãos, um plano ousado para evangelizar a Ásia. Mas nós vemos nesse capítulo 16 que Deus é quem faz a agenda missionária. Deus é quem está à frente. Deus é quem dá a direção. O homem ora, tem o seu intento de fazer, mas Deus dá sempre a resposta. Os planos que convergem são os planos de Deus. O homem faz planos, mas Deus é quem dá a direção. Paulo, ele intencionava ir para a Bitínia, mas ao cair da noite, na cidade já de Troade, antes ele já havia passado por Listra, onde agregou também o seu filho na fé, Timóteo. Deus colocou também Timóteo para acompanhá-los nessa segunda missão, nessa segunda viagem missionária. Então, quando Paulo aqui ele chega em Troade, Deus lhe mostra uma visão que mudaria os rumos dessa segunda viagem missionária. Onde na visão aparece um homem, um varão da Macedônia, e diz a Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então, meus irmãos, Paulo era sensível à palavra de Deus. Então, quando ele ouve, quando ele tem aquela visão, ele discerniu que aquilo era de Deus e logo entendeu que Deus estava o enviando para uma outra direção. Nós às vezes traçamos os nossos planos, mas Deus vai à frente e muda os nossos planos, porque os planos que prevalecem são os planos de Deus. Aleluia por isso. Meus irmãos, Troade era uma cidade portuária que ficava ali no mar Egeu. Troade ficava no Oriente, e a cidade onde Paulo e Silas, e já com Timóteo, e também aqui em Troade, entra também na missão Lucas, o autor do livro de Atos. Eles vão para o Ocidente. Ao invés de irem para a Europa, Deus manda que eles vá para a Europa. Em vez da Ásia, para a Europa. De Troade, então eles vão para a cidade de Filipos. Só que de Filipos, para chegar em Filipos, teriam que chegar primeiro na cidade de Neápolis, que era a cidade portuária. Então, de navio, eles seguem de Troade até Neápolis, e depois eles chegam em Filipos. Assim, meus irmãos, o poder transformador do Evangelho chega à Europa, saindo do Oriente para o Ocidente. E a missão, a segunda viagem missionária de Paulo, então eles chegam até a Macedônia. A cidade de Filipos, meus irmãos, ela era uma colônia romana. Ficava a 15 quilômetros de Neápolis, que era o porto, cidade portuária, por onde eles chegaram. Então, nessa cidade, havia muitos militares romanos aposentados. Essa cidade tinha muitos militares porque o governo dava isenção de impostos e muitos outros benefícios. A cidade de Filipos era uma cidade importante, era uma das principais cidades da Macedônia e era também centro comercial. Ou seja, era uma cidade propícia para a pregação do Evangelho, para invadir toda a Europa. Essa passagem bíblica de Paulo e Silas na prisão de Filipos nos traz, meus irmãos, ensinamentos preciosos para nossas vidas. Dentre algumas delas é estarmos sempre satisfeitos com Deus, em todas as situações. Não importa o que estejamos passando, todo tempo nós temos que estar satisfeitos com o Senhor. Amém?
Nessa noite, meus irmãos, vamos aprender mais com o Espírito Santo de Deus alguns ensinamentos nas horas das dificuldades. Porque quando a gente está na bonança, muitas vezes a gente não aprende muita coisa, mas na dificuldade a gente busca mais, a gente aprende mais. Então, em primeiro lugar, nos versos 16 ao 18, vai falar sobre por que eles foram presos na cidade de Filipos. Então, eu coloquei como primeiro ponto aqui, ser preso por fazer o que era certo. Vejam só, o motivo de Paulo e Silas ter sido presos foi porque ele fez o quê? Um bem. Ele expulsou o demônio daquela mulher. Então, as pessoas eram para o quê? Para se alegrarem com eles. Mas o que foi que aconteceu? O contrário. Eles pediram às autoridades da cidade, os magistrados, que prendessem Paulo e Silas, porque estava atrapalhando os seus negócios. Então, os meus irmãos, também nas nossas vidas, nem sempre por fazermos a coisa certa, nós iremos alegrar aos outros. Porque muitos não querem fazer as coisas certas, querem continuar nos seus erros, continuar na sua vidinha. Mas em todo tempo procuremos fazer aquilo que é reto diante de Deus. Então, aquela escrava, meus irmãos, ela tinha vários senhores, como diz a palavra de Deus. Várias pessoas lucravam, ganhavam muito dinheiro com aquela escrava. Paulo e Silas, eles seguiam, a palavra de Deus diz que eles seguiam para o local de oração, antes de expulsar o demônio daquela mulher. O que acontecia com os missionários quando chegavam nas cidades, na viagem missionária? Eles procuravam as sinagogas. Só que aqui em Filipos, procuravam as sinagogas para pregar a palavra de Deus. Só que aqui na cidade de Filipos, não havia sinagogas. Para ver uma sinagoga, seria necessário pelo menos 10 homens. E aqui em Filipos, ainda não tinham. Então, o que acontecia? Eles se juntavam à beira do rio, ao ar livre, para louvar, ouvir a palavra e adorar ao Senhor. Então, foi exatamente nessa passagem onde Paulo e Silas vai ao encontro do pessoal que está orando próximo ao rio, que essa mulher possessa, essa mulher que adivinhava, ela gritava. No verso 17, esses homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Vendo Paulo que ela repetia isso por vários dias, não foi só uma vez, cada vez que ele descia para orar, para trazer a palavra, essa mulher adivinha, vinha com essas mesmas palavras. Então, vendo Paulo que se repetia por várias vezes, foi até a jovem e expulsou aquele demônio. Essa profetisa, ela tinha um demônio, um espírito de Pitom, que era uma serpente mitológica, morta por Apolo, isso é mitologia, que tirou dela o dom da adivinhação. Então, o que foi que irritou Paulo? Não foi porque ela estava falando a verdade, mas porque aquela mulher, ela era vista como uma fonte de verdade na cidade. Tudo que ela dizia, as pessoas acreditavam. Quem a consultava, ela falava e as pessoas tomavam aquilo como verdade. Sendo que o inimigo, ele só opera na mentira, no engano. Então, meus irmãos, Paulo teve o discernimento do Espírito para saber que aquilo que a profetisa falava não vinha de Deus, expulsou aquele demônio, e o poder de Deus foi manifesto na vida daquela jovem. A palavra de Deus, ela não nos relata se aquela jovem escrava, se ela foi salva. Mas veja que nós estamos num contexto de salvação de uma vendedora de púrpura, Lídia, nos versículos anteriores. Aqui,
a expulsão do demônio dessa jovem, que na minha opinião também foi salva, só que a palavra de Deus não diz que ela foi salva, e também de um carcereiro. Então, esse capítulo está falando de salvação. Então, eu creio que ela também tenha sido salva, liberta e salva. Também nós, meus amados irmãos, por nos dedicarmos a Deus, fazermos o que é correto, muitas vezes passaremos por aflições. Assim como o apóstolo Paulo e Silas, mas em tudo tenhamos plena convicção de que estamos fazendo o que é correto, o que é reto diante de Deus e não diante dos homens. Importa que obedeçamos a Deus e não aos homens. Então, em todo momento, a gente tem que estar firme para fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? O segundo ponto, sofrer pela causa de Cristo. Os versos de 22 ao 24. Aquela jovem escrava, ela tinha vários senhores, que a tinha o seu trabalho, o trabalho nefasto do inimigo, o trabalho do engano, como fonte de lucro. Vendo a ruína dos seus negócios, denunciaram Paulo e Silas às autoridades. Então, Paulo e Silas, eles não foram presos porque estavam pregando a palavra propriamente dito, mas porque estava atrapalhando os negócios. Meus irmãos, o evangelho, ele sempre traz ruína àqueles que lucram com as superstições. Tem uma passagem, estou bem lembrado o versículo, onde também aquelas pessoas que fabricavam ídolos da deusa Diana também reclamavam de Paulo porque estavam falando contra os ídolos e atrapalhando o quê? Os negócios. Então, onde o evangelho chega, a luz brilha e tudo vem à tona. A idolatria cai por terra em nome de Jesus. Paulo e Silas foram agredidos pelos comerciantes da religião e também pela multidão ensandecida. Paulo foi preso, levado à praça, tiraram as suas roupas, rasgaram as suas vestes e açoitaram inicialmente com varas, para depois colocarem no cárcere. Meus irmãos, essa prisão de Paulo e Silas na cidade de Filipos é um reflexo da rejeição a Deus. Não é porque eles estavam rejeitando Paulo e Silas, eles estavam rejeitando a Deus, não querendo a verdade, querendo ficar na mentira. Ao invés deles se alegrarem com a libertação da jovem endemoniada, preferiram ser subjugados ao inimigo. Preferiram andar nas trevas do que vir para a luz, do que vir para o amor de Cristo, do que vir para a bonança. As nossas orações, meus amados, devem pedir sempre para que Deus nos fortaleça em meio às dificuldades. A ocasião aqui não era fácil para Paulo e Silas, mas eles olhavam só para Jesus. Ele não olhava para as situações. A gente vê hoje, no momento de pandemia, muita gente preocupada com a pandemia, mas, meus irmãos, continuemos olhando para Jesus, orando para Ele, porque Ele é Senhor, é Ele quem muda todas as situações. Não importa onde estejamos, se é na cova dos leões, se tem uma barreira, se tem um muro de Jericó, não importa, nem uma fornalha ardente. O que importa é que nós estamos com o Senhor e confiamos tão somente nele, não olhando para as situações. O nosso coração tenha sempre a confiança no Senhor, porque a resposta sempre vem dele. Amém? Em todas as situações que haja em nossos corações amor pelas almas perdidas, porque daquela forma que Paulo e Silas estavam ali na prisão, eles glorificavam a Deus em todo instante. Eles não reclamavam, eles não falavam mal de ninguém. Tão somente a palavra de Deus nos diz que eles oravam e cantavam louvores, mesmo na situação em que se encontrava, cheio de dores, frio, provavelmente famintos, com a pele rasgada
dos açoites, mas glorificavam a Deus. Aleluia. Meus irmãos, terceira lição que podemos aprender nessa noite, o terceiro ensinamento, é fazer o que na hora da angústia. No verso de número 25. Meus amados, é marcante nessa história da prisão de Paulo e Silas, depois de serem açoitados, terem as suas vestes rasgadas, colocado num tronco, os pés amarrados, todos doloridos, sangrando pelo corpo, e num local fétido daquela prisão, úmida, fria. Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite algo vai acontecer. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores, mesmo com todas as dificuldades, mas ele olhava para Jesus, olhava para o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. E o mais interessante, meus irmãos, é que mesmo nessa hora da angústia, orando, cantando os louvores, aqueles que estavam ao redor ouviam a palavra, ouviam os louvores, ouviam as orações daqueles servos de Deus. E isso faz toda a diferença, porque quando estamos nas bonanças, todo mundo está tudo bem. Mas nas horas das dificuldades, aquela multidão fica olhando para você. E agora, servo de Deus, você está na dificuldade, o que é que você vai fazer? Quais são as suas atitudes na hora da dificuldade? Será que você vai reclamar? Será que você vai dizer, Deus, o Senhor não está me socorrendo, sou seu servo? Não, jamais. O servo de Deus, ele está sempre com a confiança no Senhor. Porque o Senhor entra com as suas respostas, entra com as suas soluções. Porque tudo vem de Deus. Glória a Deus. Em todo tempo, meus irmãos, as nossas atitudes de adoração a Deus devem ser vistas por todos os que nos rodeiam. Não só quando tudo vai bem, mas também quando tudo não vai bem. Na hora da dificuldade, continue orando. Na hora da dificuldade, continue louvando a Deus. Continue esperando no Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor. E certamente Deus, Ele vai providenciar algo maravilhoso nas nossas vidas. Meus irmãos, que o nosso viver glorifique sempre o nome excelso de Jesus. E as pessoas sejam atraídas pelo nosso testemunho. Nós não somos crentes só dentro de igreja. Em todo canto onde estivermos, sejamos bênçãos. Bênçãos na mão do Senhor, para abençoar todos aqueles que nos rodeiam. As pessoas vão nos olhar e vão nos ter como referências. Por quê? Porque nós somos retos diante de Deus. Fazemos aquilo que agrada ao Senhor em todo o tempo. Não só na fartura, não só na bonança, mas também na escassez. A quarta lição, meus irmãos, o milagre de Deus no verso 26. O louvor e a adoração de Paulo e Silas na prisão encheu todo o ambiente prisional e chegava aos céus. E o milagre de Deus acontece. Um violento terremoto sacudiu os alicerces, abrindo o cárcere. Todas aquelas celas foram abertas. Todas as amarras foram quebradas. Lembramos que Paulo e Silas, eles estavam com os pés atados por correntes. Então, todas as amarras foram quebradas. Todas as celas foram abertas. Meus irmãos, o abalo sísmico não foi um fenômeno natural nessa situação. Foi um verdadeiro milagre de Deus, pois todos estavam vivos. Um terremoto natural talvez tivesse matado alguns. Mas Deus usa os meios naturais para prover milagres inexplicáveis. Como poderia todas aquelas celas serem abertas sem o prédio ruir, sem cair, sem matar ninguém? Só o milagre de Deus.
Aleluias. Amados, assim também muitos deixam de ver a ação sobrenatural de Deus, porque ao invés de adorar, estão o quê? Murmurando. Não têm paciência, não esperam no Senhor, não confiam na sua provisão. Deveriam sempre estar gratos a Deus, porque é Deus quem preserva os seus. Deus não desampara os seus servos. Deus sempre entra com as provisões, entra sempre com as providências para socorrer os seus servos. Paulo e Silas nos ensina qual deve ser a nossa atitude diante de tanto sofrimento e dor. Qual é a nossa atitude? Adorar, orar a Deus, continuar confiando no Senhor em todo o tempo. Adorando a Deus, meus irmãos, ele entra com as providências, trazendo o quê? Libertação. E no tempo certo de Deus, não no tempo do homem, ele vai fazer o milagre nas nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. A quinta e última lição, meus amados, libertação e salvação, nos versos 30 e 31. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nesse capítulo 16, como eu já falei, de Atos dos Apóstolos, temos o quê? A salvação de uma vendedora de púrpura, uma mulher abastarda. Nós temos a salvação, creio também, que essa endemoniada, essa escrava jovem, ela também tenha sido salva, e também agora do carcereiro. O carcereiro, meus irmãos, quando ele viu que todas as celas estavam abertas, ele se desesperou, porque era uma desonra muito grande para o Império Romano ter um preso escapado de suas prisões. E o carcereiro, ele pagava com a vida, porque ele guardava todos os prisioneiros. Era sua responsabilidade. Então, quando ele viu as celas abertas, certamente imaginou, todos fugiram. Porque quem está preso quer o quê? Se libertar. Então, quando ele viu que estava todas as celas abertas, ele ia matar-se, ia cometer suicídio. Mas Paulo estava ali, presenciando tudo. Não só Paulo, mas como todos aqueles que estavam ali presos. Então Paulo brada, Paulo grita, não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. O sangue daquele inocente ia recair sobre a cabeça de Paulo, sobre a cabeça daqueles que fugiriam. Mas Paulo disse, estamos todos aqui. Meus irmãos, se aquele indivíduo, aquele carcereiro, se ele cometesse suicídio, ele estaria no inferno. Ele estaria condenado, porque estaria morrendo sem Cristo. Mas, através da ação sobrenatural de Deus, através daquele terremoto, aquele carcereiro, ele se rende aos pés do Senhor. O carcereiro, meus irmãos, ele percebeu que Paulo e Silas eram homens de Deus. E logo lhes perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? A situação era desfavorável, mas mesmo assim eles permaneceram abençoando. Paulo e Silas todo o tempo. Eles continuaram, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, mesmo sangrando, continuaram sendo bênçãos na vida daqueles que estavam ao seu redor. Muitos daqueles que o ouviam, certamente também entregaram a sua vida a Jesus. A palavra de Deus, ela enfoca aqui o carcereiro, mas todos ouviam, prestavam atenção ao que eles faziam ali presos. Oravam e cantavam louvores ao Deus Altíssimo. Amém? Amados, que sejamos também nós bênção na vida daqueles que nos cercam, sempre perseverantes
firmes, abundantes na obra do Senhor, não importando as angústias, as aflições, as dificuldades que nos sobrevêm, mas que os nossos olhos estejam como Paulo e Silas, olhando só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, em todo o tempo. Certamente, meus irmãos, fazendo isso, Deus vai entrar com providências, vai entrar com libertação, vai entrar com cura, com libertação. E aqueles que estão ao nosso redor terão as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. E Deus salvará muitos que estão ao nosso redor. E essa é a nossa oração, que aqueles que estão ao nosso redor, eles ouçam a palavra de Deus, que haja transformação nos seus corações. Deus abra o entendimento e que eles venham para perto de Jesus, que eles venham ser adoradores, que eles venham adorar em espírito e em verdade, assim como nós. Amém? Amém. Então, meus irmãos, que em todo tempo sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus fez em nós. Concluindo, meus amados, mesmo em meio a lutas, aflições, continuemos orando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E Deus vai entrar com as providências, Deus vai entrar com suas provisões. Certamente, onde colocarmos a planta do nosso pé, em obediência a Deus, em adoração, seremos abençoados. E aqueles que nos cercam também. Que a bênção está sobre os filhos de Deus. E aqueles que estão ao nosso redor também serão abençoados. O Espírito Santo de Deus, através de Paulo e Silas, nos ensinam que a nossa vida vai além do conforto e bem-estar. Ele nos ensina que está em todo o tempo satisfeitos com Deus. Ensina como está no centro da vontade de Deus. Toda vez, meus amados, que estivermos em obediência a Deus, estaremos sempre no centro da sua vontade. E Deus é quem dirige os nossos passos. O caminho a gente pode pensar em traçar os nossos objetivos, mas a resposta vem de Deus. É Deus quem dá a direção correta a seguir. Então, que estejamos sempre sensíveis à voz de Deus, para sempre fazermos a sua vontade e alegrar o seu coração. Não olhando para as intempéries, para as tempestades, para as dificuldades da vida, mas com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Assim prossigamos, meus irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada sempre ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe no nome e para a glória de Jesus.